Mundo Dunamis, Batismo, Parte 1. Olá! Antes de tudo, queria dirigir você em uma oração de preparação. Abra o teu coração e ore comigo. Ó nosso Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida, nós te agradecemos por ter revelado-se a nós e por nos ter dado a sagrada tradição e as Escrituras. Dai-nos uma mente clara e fé sincera, com a qual, ao estudar a sua palavra e crescer espiritualmente nela, permanece conosco e nos mantém unidos com o Senhor, para que possamos desfrutar da vida abundante, a vida eterna. Amém. Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz de Deus na tua vida. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa segunda lição, um grande encontro, jornada de discipulado, de capacitação, onde estamos entendendo quem na verdade somos em Cristo ou quem estamos nos tornando, nos engajando assim nesta vida, o que chamam de vida cristã. Então, essa é a escola de capacitação Mundo Dunamis, ok? Aqui você vai aprender a boa doutrina que te leva numa jornada de experiências, como vimos na nossa primeira lição. Então, quantos conseguem lembrar daquilo que a gente aprendeu na nossa primeira lição? Se você está aqui, na verdade, conectado, se consegue se lembrar, deixa ali o comentário e declara junto comigo assim: sou uma nova criação, sou uma nova criação. Obrigado, Pai, pelo encontro de hoje, que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, nos leva na profundidade, Pai, do entender dos mistérios que pelo Teu Espírito, Pai, nos são ensinadas, ministradas. No nome do Teu Filho amado, assim dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, será que na verdade você se lembra do que a gente aprendeu na nossa primeira lição? Falamos sobre a vida e a morte. Então, podemos aprender que a vida tem uma definição de acordo com o entendimento dos homens, e viver ou a vida também tem uma definição de acordo com o entendimento daquele que criou a vida. Então, se você quiser distinguir os vivos ou saber a respeito da vida, em quem você escolhe confiar? Nos homens criados por Deus ou em definir a vida conforme o Criador o define? Então podemos ver que nem todos aqueles que estão respirando são vivos, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, e nós cremos nisso. Então, é no crer, na verdade, a palavra de Deus, que a nossa vida é transformada. Se você não crê nisso, no que a palavra de Deus transmite, então não há transformação para você. O segredo é crer. Porque na boca dos homens só estão mentiras. Está a incerteza. A palavra vai dizer que ele não é filho do homem. Quem? Deus. Não é filho do homem para que minta, muito menos para que se esqueça. Então toda a verdade está no Senhor. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você está aqui para conhecer a verdade. Esta é a verdade. Então, lembra que, de acordo com o livro de João, capítulo 3, no seu versículo 16, aprendemos que Deus enviou a vida para a humanidade porque ele enxergava a morte na humanidade. Razão pela qual mandou-nos a vida. E segundamente, eu estava dizendo
que também o enviou para que sejamos salvos. Então, para todos quantos viemos em Cristo, ou os que estão vindo em Cristo, estamos vindo recebendo a vida, a salvação. Então entendemos um pouquinho a respeito da vida. Agora, por que salvo? Porque quando na confissão a gente usa essas palavras dizendo que aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Ok? Mas salvar do quê? Te salvar do quê? Ou nos salvar do quê? É isso que a gente estará aqui vendo, aprendendo e emergindo. Será que você está pronto? Será que você está preparado? Então antes que a gente vá, deixa eu poder esclarecer isso para você. Muitas das vezes a nossa língua portuguesa é limitada. Nem sempre quando usamos certos termos, estamos dizendo o que estamos expressando na verdade. Tipo, por exemplo, dizer que entrego a minha vida para Deus. Aprendemos que não entregamos vida para Deus, na verdade é Deus quem tem vida para entregar para nós. Mas muitas das vezes continuamos a dizer isso, é porque na verdade a nossa língua é limitada. Não existem às vezes palavras apropriadas para nós endereçar o que queremos na verdade dizer. Por isso é que não é ruim falar que entreguei a minha vida. Mas, na verdade, Deus é quem nos entrega a vida. Porque nós não temos uma vida para entregar para Deus. Ok? Então, que fique claro. Então, vamos rapidamente passar nosso assunto de hoje. Vamos começar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, hoje falaremos a respeito da salvação. Somos salvos do quê? Presta atenção. Apocalipse 12, versículo 12. Sendo assim, celebrai os céus, e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar. Então sabemos que mar é onde estão os peixes, morada dos peixes. Mas a terra, ai da terra, onde eu e você estamos agora. Se você está me ouvindo agora é porque você está aqui na terra. Aleluia. Então, está dizendo ai da terra. E lembra que eu disse, esta é a palavra de Deus. O Criador do universo inteiro está dizendo, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Você sabe o que é tratado como um problema? O que é um problema para você? O que é um perigo para você? Muitas das vezes, conseguimos, na verdade, identificar quando estamos em perigo. Assaltos, acidentes e qualquer tipo de mal que exista, que está na classe do que podemos denominar perigo. O que na verdade é o mal? Se a gente for falar do mal, o que é mal? O que vem na tua mente? Esse mundo está cercado do mal. Este mundo está cercado do perigo. Mas de onde provém esse perigo? Hoje em dia existem suicídios, existem doenças, existe a inveja,
Existe muita coisa que a gente acaba caracterizando ela como mal, como a destruição, identificado como o perigo. Mas, na verdade, tudo isso tem um nome. Porque existe um ser que é o autor de todo este mal. A palavra está dizendo, ok? Aqui. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. O diabo está aqui, o destruidor, o autor das doenças. E ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. É um indivíduo que tem um fim, que já está confirmado, e é um fim muito cruel. E ele está sobre a terra. E é um morto. Lembram que foi ele que depois que Deus criou os seus seres, que somos eu e você, ok? Representados por primeiro homem e a primeira mulher, Adão e a Eva. Eles, na verdade, estavam vivos. Porque se Deus havia falado para eles, não comam, não toquem, senão vocês morrerão, é porque antes estavam vivos. Mas porque um ser que por sua natureza ama a destruição, chegou até eles, ok? Os arrastou para o mesmo estado em que na qual ele já se encontrava, chamado morte. Então o diabo é o morto. Um querubim ungido era ele. Querubim ungido, estão dizendo, era ele. Um anjo do Senhor. Um ser criado por Deus, em que na qual o Senhor o havia confiado certas tarefas, certos deveres. Mas quando ele morreu, ele foi lançado na terra. E nesta mesma terra é onde o Senhor, na verdade, acabou criando o ser humano, a sua imagem e semelhança. E o Senhor sabia do que estava na terra. Por isso, deu o poder a este homem que ele criou, a sua imagem e semelhança. Que a palavra vai dizer que dominem sobre as aves dos céus. Se a gente tirar, ok? Os animais que a palavra está mencionando ou identificando, entenderemos que estão falando de territórios. Céu, domínio sobre os céus, domínio sobre os mares e domínio sobre a terra. E além dos seres que eu e você conhecemos, animais que a gente conhece que tem o mar, animais que possuem a terra, aves que voam nos céus, existem outros seres espirituais, ok? Que ocupam estas esferas, que ocupam esses territórios. Razão pela qual Deus deu o poder e o domínio, tinha dado ao homem, porque sabia que um problema tem. Mas presta atenção aonde a gente está indo. Tenho mais uma passagem para eu poder te mostrar, porque estamos falando da salvação, ok? Somos salvos do quê? Já começamos a entender que existe um indivíduo muito perigoso, que está encolerizado, com raiva. Quando a raiva te possui, o que te sobe no coração de você fazer? Será que o que a raiva te motiva a fazer, você julga isso como bem ou mal? Se a gente colocar o diabo de lado e dizer, algumas vezes que você teve raiva de alguém, que você ficou totalmente encolerizado, qual foi o ato que te subiu de você exercer? E tenta agora analisar esse ato. Será que é um ato do bem? Ou você interpreta ela como um ato do mal? Muitos sentiram vontade de esmagar, de rasgar, de quebrar alguém, de machucar alguém. Será que isso é uma boa ação ou uma ação ruim?
Comenta ali. Você está vendo? Então, a palavra está a dizer que este ser encolerizado desceu sobre a terra. Ai da terra e os seus habitantes, eu e você. E é um ser, na verdade, espiritual, que não são os olhos físicos que o enxergam. Por isso é que a palavra está aqui para nos revelar o que está aqui, mas o que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos. Existe um ser sobre a terra, chamado ou nomeado Diabo, encolerizado, para destruir, da mesma maneira que sob a vontade de você destruir quando está encolerizado. Agora vê, uma outra passagem, Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, presta atenção. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. É um ser que gosta de arrastar. O trabalho dele é arrastar para a destruição. É arrastar para a condenação. Ouça, número 1. Quando ele morreu, porque muita gente não entende até os dias de hoje. Pensam que a fruta que o Adão e a Eva comeram era uma maçã. Ok? Alguns pensam que é uma maçã. Alguns dizem, é uma outra fruta. Pode ser pera, pode ser sei lá o quê. E plantaram um pensamento de que foi, na verdade, uma fruta. Jesus vai dizer, eu sou a videira e vós sois os ramos. E todo ramo que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. Pega isso. Não vou abrir ela, mas isso é para você refletir. Se Jesus está esperando um fruto de você, então, reflita. Quem, na verdade, era o fruto que estava lá, nesse jardim, que os proibiu de tocar e de comer? Agora, presta atenção. Na verdade, era este ser. Ele tem o costume de arrastar. Ele gosta de arrastar. Para onde ele vai, ele arrasta. Antes havia arrastado os anjos, ok? A cauda dele arrastou consigo 1/3 de estrelas do céu. Essas estrelas são outros anjos. Juízes capítulo 5, no versículo 20. Quando está se falando às vezes das estrelas, são anjos. Você vai encontrar isso, vai entender isso melhor lá. Juízes 5, 20. Onde fala que até as estrelas lutaram. As estrelas não lutam. Estão falando dos anjos. Quando Jesus nasceu, apareceu na verdade uma estrela que dirigiu os magos até onde ele estava. Era um anjo. Amém? Então, só que a gente não está lá, essa é uma outra lição. A gente vai chegar lá. Presta atenção. Então a cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançados na terra. Então na terra, esse indivíduo diabo, ali onde a gente leu, Apocalipse 12, 12, está a dizer que porque o diabo foi lançado para a terra. E quando ele foi lançado, não desceu sozinho. Desceu com os seus anjos, com os seus servos. E eles têm um grande trabalho que estão focados, fazendo nesta altura. Destruição. Destruição. Veja. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vê o que esse ser faz. É um ser posicionado para devorar, para destruir, para matar, para tirar vida.
Você está vendo a natureza. É um ser que está presente. Está sobre a terra. Essa é a verdade que a palavra nos informa. E muita gente não sabe disso. E quem é o nosso Salvador contra este devorador? Contra este destruidor? O nosso Senhor Jesus. Razão pela qual ele veio à humanidade. Por quê? Porque apesar da autoridade, o poder ter sido dado ao homem no princípio, esse poder lhe foi tirado, lhe foi roubado. Deus disse para ele: dominem sobre os animais. E este indivíduo, o diabo, o Satanás, veio em forma de uma serpente. Uma classe de animal, uma espécie de animal, uma espécie de animal. Veio e aconselhou o homem a consumir do fruto. E o homem fez o quê? O homem consumiu do fruto. O homem foi dominado por aquilo que o Senhor lhe ordenou a dominar. Então foi arrastado. Foi arrastado. Arrastado para a destruição. Arrastado para o sofrimento. Arrastado para doenças. O homem acabava de nascer, ser gerado por Deus, e não durou muito. O inimigo veio, o levou para a morte, mas convencendo-o que está vivendo e que está bem. Será que você está bem? Será que as pessoas no mundo estão bem? Conforme elas pensam, está bem? Não. Deixa eu mostrar para você um versículo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então este é um destino final que este indivíduo, diabo, Satanás, tem. O fim dele é esse. Então, para todo lugar onde ele vai, ele quer arrastar consigo as pessoas. Muitos não entendem a importância de vir receber a salvação. Não entendem serem salvos do quê? Tem trabalhos, trabalham um emprego e zombam daqueles que vão para a igreja, dizendo que estão indo procurando pelo emprego, pelas bênçãos, dinheiro. Dizem que não precisam de Deus, não precisam de Jesus, porque já tem tudo. Não sabem o que lhes espera. Porque existe a nossa alma, ela tem um destino. E o destino da alma, ok? É correspondente às obras. E existem o que chamamos boas obras e existem as más obras. As boas obras vêm de Deus, as más obras vêm do diabo. Porque ele foi para esse caminho, foi para essas obras e os ensina para muitos. Então, presta atenção. Quando essas pessoas arrogantes que dizem que não precisam de Deus, ok? Estão bem, estão a salvos, têm muito dinheiro, têm seguranças, e às vezes zombam, dizem, vocês nem seguranças têm. Eu tenho seguranças. Na verdade, elas não sabem o que lhes
aguarda. Porque quando elas morrem, a alma tem um destino para seguir. Elas pensam que estão salvos, mas nunca estão salvos. Não têm a salvação. Não estão protegidos, não têm a proteção, porque a vida não é só aqui na terra. A vida continua depois da separação com o corpo físico. Ela continua. Então essas são as verdades que a gente deve saber. Vindo para aqui, aceitando Jesus como teu único Senhor e Salvador, vê do que você está sendo salvo. Você está sendo livrado. Enquanto vivemos, das mortes, destruição, doenças, Jesus vai dizer lá em João 10:10, o inimigo vem para fazer o quê? Roubar, destruir, matar. Essas três coisas. Mas ele afirma, dizendo que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus Cristo não veio destruir ninguém. Veio para que tenhamos vida e salvação, sermos resgatados da mão deste indivíduo que, com a sua astúcia maligna, soube arrastar a humanidade para a perdição e para a morte. Então veio para nos trazer a vida e nos salvar. Eu sou salvo de qualquer perigo que está andando por ali, porque os anjos deles estão por ali. Tem muitas mortes hoje em dia, muitas destruições, muitos assaltos, criminalidade, vícios, prostituição. É tudo um sistema. É governado por um espírito. Mas muitos não sabem dessas verdades. Então, quem toma a decisão de vir para Cristo, é disso que está sendo salvo. Porque esse dia final chegará, onde esse indivíduo, o destino dele é o lago do fogo. Só que ai daqueles que não têm o olho para enxergar o que está rolando sobre a terra, o que está acontecendo sobre a terra. Vou ler um último versículo. É aqui onde a gente vai estar terminando a nossa lição de hoje. Estamos em Efésios 2:2. Vê. Não vou começar no versículo 1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. O que? Em Jesus. O que está acontecendo com você agora? Está te concedendo vida. O que aconteceu conosco, que há um tempo atrás tomávamos essa decisão de vir para Ele, de correr para os braços dele. Ele nos concedeu a vida, estando nós mortos ainda em nossas transgressões e pecados, a nossa rebeldia. Vê, e nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito, viu? O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, viu? Muitas pessoas dizem, não, eu gosto de fazer assim, é a minha maneira de ser, é a minha forma de ser. Não sabem que estão debaixo do sistema de um espírito. Muitos não acreditam porque o espírito é inalcançável no olho físico, mas espíritos existem.
E existe este espírito que, na verdade, está controlando a vida de muitos. Venceu a muitos. Tem conversado com muitos. Tem passado ensinamentos a muitos. E estes não sabem. Recebem esses ensinamentos como a segurança, como a paz. Só que não sabem que estão mortos e destruídos e precisam da vida e salvação. O mundo vai acabar. Esse mundo que estamos vendo hoje vai acabar. Porque é um mundo cruel, corrompido. Um mundo estragado. A visão de Deus sobre o mundo não era esse. Sobre a vida não era esse que vemos hoje em dia. E haverá esse novo mundo. Sem dor. Sem choro. Sem morte, sem destruição. Uma vida cheia de paz. Um mundo onde há esperança para todos. Onde todos podem. E é isso que Ele preparou para nós. É isso que Ele trouxe para nós. Então entenda que você fez a melhor escolha de todas. As doenças já não poderão contra ti. E o teu destino não será o lago do fogo. No dia que você partir dessa terra, você irá direito para o lar do descanso. Se é que Jesus não voltar ainda. Mas se acontecer que soar a trombeta, pum, a gente vai sumir e direito para lá. Mas se o Senhor na verdade for chamar por nós, antes que a trombeta soe, se você está nele, morrer em Cristo não é uma morte, é um ganho e é vida, é repouso. Eu e tu somos salvos, em nome de Jesus. Então, daremos continuidade. Nos vemos na terceira lição. Shalom.